Nós estávamos vendo que um dia ruim é um dia que a gente não escuta falar de Deus. Deixa eu achar exatamente a parte que nós paramos. Só mais um minutinho para entrar aqui onde nós paramos. Então vamos lá, continuando a leitura. O livro Orientação, volume 4 de Srila Maharaj. Srila Maharaj fala assim: eu sou um servo do meu Guru, eu sou um servo do Senhor Supremo, Sri Krishna. Eu sou um servo dos Vaishnavas. Engaje-se em serviço devocional com esse ego. Então o ego nunca vai sumir. Srila Maharaj já falou isso, nós lemos nos livros dele anteriores. Nós sempre temos o ego, mas o falso ego é o problema. Então aqui diz, o ego, a gente vai ter esse ego, mas é outro tipo de ego. Srila Gurudeva disse, agora é o melhor momento para praticar a consciência de Krishna. Você passou 21 anos servindo ao templo. Agora você deve praticar com profunda determinação. Eu sou um servo do meu Guru. Eu sou um servo do Senhor Krishna. Eu sou um servo dos Vaishnavas. Engaje-se no serviço devocional com esse ego. Eu não sou um servo de Maya. Quando você decide firmemente que aconteça o que acontecer, seja algo bom ou ruim, você sabe que este é o caminho da sua vida. Como diz aqui Srila Maharaj, não importa que aconteça algo bom ou algo ruim na sua vida devocional, você tem que saber que esse é o caminho da sua vida. Ter esse ego, eu sou o servo do meu Guru,
eu sou servo de Krishna, eu sou servo dos Vaishnavas. Você já atingiu o estágio de anos de serviço, diz aqui Gurudeva. Então, esse é o melhor momento para você. Não deixe nada te interromper esse processo que você está. Este é o único caminho da sua vida. Quando a sua determinação é firme, você deve ser sério. Srila Charan já falou em aulas anteriores, a vida devocional não é brincadeira, tem que ser algo sério, você tem que levar a sua vida devocional de forma séria, colocar a prioridade à sua vida devocional, não deixar em último plano. Então, quando você compreendeu isso, você está firme, você deve ser sério em sua vida de prática devocional. Você será testado e você deverá passar em todos os seus testes. Sempre nós vamos ser testados. Aquele que está firme e forte na vida devocional, ele pratica da forma adequada, ele vai ser testado o tempo todo. Testes e mais testes. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. E conforme você vai passando no teste, eles vão se tornando mais difíceis. Mas nós temos que passar em todos os testes, diz aqui Shilachar Maharaj. Quando as crianças nascem, e elas começam a passar por alguns testes, elas estudam muito, de uma forma ou de outra, mas elas devem passar nos exames. Da mesma forma, você veio à casa do seu guru para se envolver na vida de prática espiritual. Permanecendo na casa do seu guru, você deve tentar obter o serviço ao Senhor Supremo. Você precisa acordar e se ocupar imediatamente. Não perca mais tempo, não perca mais nenhum momento. Não importa como, de uma forma ou de outra, você deve cumprir a sua vida, fazer a sua vida devocional. Ofender os outros, falar mal dos outros, encontrar falhas nos outros, essas coisas, elas são obstáculos no caminho para alcançar o seu objetivo final da vida espiritual. Se você não cometer essas ofensas, certamente você alcançará o seu objetivo. Então, nós temos que praticar da forma correta, firme e forte, uma vida séria e devocional, e não ficar olhando o defeito dos outros, nem falando o defeito dos outros. E aí, como diz aqui, certamente você alcançará o seu objetivo, que é Krishna Prema, amor puro por Deus. Tem um verso aqui que diz assim: aqueles que não ofenderem ninguém e sempre cantam o santo nome de Krishna, do Senhor Supremo, conquistam o invencível Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Isso está no Sri Chaitanya Bhagavata, na escritura 2.10.312. Muitos fazem um bom serviço devocional na missão, mas também eles falam mal dos outros. Eles ofendem os outros. E todo o resultado do seu serviço passa por esses buracos. Todo o serviço que você faz, ele é escoado, ele vai embora pelos buracos se você falar mal dos outros. Muitos têm inúmeras falhas.
e qualidades muito boas. O caráter de alguém é ruim. Alguém, ele se mistura com mulheres, ele tem relações com mulheres. Alguns, eles comem demais. Alguns vão aqui e ali. Qual é a necessidade de todas essas conversas? O que isso tem a ver com nossa vida espiritual? Nós não devemos olhar para as falhas dos outros, ouvir as falhas dos outros, e mesmo que você veja algo, não deve falar sobre isso. A nossa vida deve ser dedicada à prática espiritual. Nós devemos mergulhar na escuta, no canto e no serviço. Nós devemos mergulhar a nossa vida em escutar falar de Deus, em cantar os nomes de Deus e servir Deus e o Guru e os Vaishnavas. Se você serve ao Guru e o Senhor Supremo, sem falar mal dos outros, sem olhar através dos buracos dos outros, então você verá o resultado muito rapidamente. Se você falar mal dos outros, o resultado do seu serviço devocional cairá nesse buraco. Aqueles que se misturam com mulheres comem pecado, boga, mas o pecado, ele não obstrui a devoção. No entanto, não traz progresso na vida devocional de alguém. No entanto, se você vê que alguém está se misturando com mulheres, enfim, tendo uma relação com uma mulher, e você culpa ou você condena a pessoa por isso, então você cometerá uma ofensa. Isso obstrui a devoção. Isso arranca a devoção. Enquanto os pecados, eles não arrancam a devoção. Eles simplesmente não permitem que a trepadeira da devoção, ela cresça. Então, Srila Charmara já tinha falado isso em aulas anteriores também. Aquele que comete o pecado, como diz aqui, ele sai com mulheres, ou as mulheres saem com os homens, ele come boga, ele faz coisas erradas. É menos ruim do que aquele que fala daquele que faz coisa errada. Aquele que está falando que o outro fez coisa errada, o prejuízo para ele é maior do que aquele que faz coisa errada. Aquele que fala do outro que está fazendo coisa errada, ele está ofendendo. E a ofensa tira a devoção. Mas aquele que está fazendo a coisa errada e ele não fala de ninguém, ele só não vai ter o crescimento da trepadeira devocional. Mas ela não é retirada dele. Ele só não tem o crescimento. Ele fica estagnado. Outra analogia que Srila Charmara dá sempre é de um barco com uma âncora no fundo do rio. Aquele que quebra princípios, aquele que faz coisa errada, faz sexo ilícito, ele come carne ou ovos, ele joga ou ele se intoxica, ele não sai do lugar. Agora, aquele que fica falando mal dos outros, que fica olhando o defeito dos outros, a devoção é tirada dele. Mesmo ele fazendo tudo certinho, ele não acumula nada. A devoção é tirada dele. Ele é afastado. Se você ofender alguém, você será afastado da devoção. Se você não fizer corretamente, você não vai ser afastado, mas também você não progride. Então, é pior você falar do outro do que aquele que está fazendo coisa errada. Você adquire também, Srila Charmara já falou, você adquire o erro do outro falando o erro do outro.
Então é extremamente prejudicial a devoção falar dos outros, ver defeitos e principalmente falar dos outros. Continuando aqui a leitura. Há muitos devotos no templo. Alguns fazem o serviço e alguns criticam e abusam dos outros. E todo o resultado do seu serviço, ele sai por esse buraco. Suponha que você despeje leite em um copo. Se houver um buraco no copo, todo o leite sairá pelo buraco. Muitos criticam os Vaishnavas e, como resultado, eles degradam-se completamente, moralmente. Se você é constante em seu serviço devocional, se você é ordenado, se você faz o seu serviço metodicamente, se você serve às deidades, então você será promovido muito rapidamente. Se você não vê as falhas dos outros, você fará um grande progresso. Só pode ser assim, caso contrário, toda a ciência da devoção, ela seria uma mentira. Há muitos exemplos disso. Você mostra muito esforço tentando servir, mas tudo escapa pelos buracos. Que infelicidade! Por causa de aparada, ofensa, Vaishnava parada, ofensa aos devotos, aos Vaishnavas, você está queimando toda a fortuna. Se você ofender os devotos, se você ofender um Vaishnava, se você criticar aquele que está tentando, que está lá dia a dia tentando, você está queimando a tua fortuna espiritual. Você pode fazer tudo certinho, mas se você continua falando dos outros, você está queimando, sai tudo pelo ralo, pelo buraco. Você deve ser determinado em sua vida devocional e servir ao Senhor Supremo sem vacilar. De uma forma ou de outra, você deve servir sem vacilar, sem ter preguiça, sem fazer o serviço de forma negligente. Eu devo atravessar o oceano da existência material, desta vez, um barco bom e muito competente, ele veio até mim para que eu possa atravessar. Eu também tenho o bilhete para o barco e desta vez eu só tenho que atravessar este oceano. Se você tomar a consciência de Krishna, se você pegar a consciência de Krishna com uma determinação forte, tão forte, será resgatado deste mundo material. Nós temos o barco ótimo, que é a missão, o Parampará. Nós temos o Guru Varga. Nós temos a Sampradaya, que é um barco muito forte. Nós temos o bilhete, quando nós recebemos a iniciação do Guru. Nós temos tudo. Somente praticar da forma correta e não falar dos outros. E aí você vai atravessar esse oceano material, o oceano de Maya. Srila Gurudeva, ele disse: você organizou o serviço de Sri Srimad Mahaprabhu, cuidando e doando todas as suas terras e propriedades para o serviço de Mahaprabhu. É preciso mais do que uma pequena fortuna
para fazer tal oferta. Não é uma pequena fortuna que vai deixar você doar tudo para todas as terras, toda a sua propriedade, para o serviço a Mahaprabhu. É uma grande fortuna você tem que ter para fazer isso. É muito bom, muito bom. No entanto, este não é o fim. Não basta apenas oferecer algumas coisas materiais ou dinheiro. Você deve se entregar para o serviço do Senhor Supremo. Você deve servir exclusivamente ao Senhor Supremo. Então, o Srila Govinda Maharaj falou, é muito bom, é ótimo você fazer uma doação, você doar suas terras, você doar sua casa para a missão, para o serviço de Mahaprabhu, mas não é suficiente. Não é suficiente. Você tem que fazer mais. Você tem que entregar a sua vida ao serviço do Senhor Supremo. Um outro capítulo aqui do livro diz assim: a verdadeira prática, ela só é possível se você tiver sinceridade. Srila Govinda Maharaj sempre falava, seja sincero. Aquele que tem sinceridade, aquele que busca realmente Deus de forma sincera, ninguém pode enganá-lo. Srila Govinda Maharaj sempre falava isso. Ninguém engana um devoto sincero. Aquele que quer Deus realmente sem querer nada em troca, ele busca Deus de forma sincera. Então vamos ler aqui agora essa parte do livro. Srila Acharya Maharaj começa falando assim: se seus hábitos indesejados, os anartas, são fortes, você não pode ser sincero ou estável na vida devocional. Quanto mais fracos os elementos indesejáveis dentro de você, mais sinceridade e determinação você tem para a sua vida de prática espiritual. Então, quanto menos anartas, quanto mais fracos forem os seus maus hábitos, aquelas coisas indesejáveis, mais forte você vai ser, mais determinação, mais sinceridade você vai ter na sua vida de prática espiritual. Se a sua prática for forte, não haverá perda nas ações que você realiza com o seu corpo. Comer, dormir, tomar banho, etc. Você monitora as suas funções corporais para proteger o seu profundo interesse em seu serviço. Por exemplo, se você tomar quichudi, etc., em um festival, e no dia seguinte você tiver diarreia, isso obstruirá a sua vida de prática e você não poderá fazer o seu serviço. Então, se você comer isso no festival e tiver diarreia, isso não vai poder fazer com que você pratique no dia seguinte. Isso vai atrapalhar o seu serviço devocional. É necessário comer, dormir, falar com moderação. Não porque você está absorto em seu corpo, mas porque você não deve deixar o seu serviço devocional, não deve deixar o serviço ao Senhor Supremo. Você não deve diminuir o serviço ao Senhor Supremo. Os apreciadores, eles ficam particularmente de olho em seu corpo, porque se a sua saúde
se deteriorar, eles não serão capazes de desfrutar. Então, a população mundial, aquele que não serve Deus, aquele que não faz a vida devocional, ele está preocupado com o corpo, por quê? Porque sem uma saúde boa, você não pode desfrutar. Se você não tiver uma saúde boa, você não pode viajar, você não pode namorar, você não pode comer, você não pode fazer nada se você não tiver uma saúde boa para o desfrute. Mas o Vaishnava, o devoto, ele cuida do corpo para servir Deus. Quando ele vai comer no festival, como diz aqui Silachar Maharaj, ele não vai comer para passar mal, ter diarreia, e no outro dia ele não consegue servir Deus. É diferente. O materialista, ele cuida da saúde para desfrutar. Um devoto, ele cuida da saúde para servir Deus. Ele não está preocupado com a saúde para nada de desfrute. Ele está preocupado com a saúde, sim, para servir Deus. O foco é servir Deus. E o materialista quer desfrutar. Os praticantes sinceros, eles regulam o seu comer. Eles não comem em demasia. Eles dormem de forma adequada, etc. Seguindo a orientação das Escrituras. Comer, dormir, etc. Mas com moderação. Ignorar essas coisas interromperá o seu serviço ao Senhor Supremo. É necessário manter o corpo para manter o seu serviço a Deus. Eu vou comer no meu tempo livre, tomar banho sempre que eu quiser. Se eu pensar assim, eu serei um aproveitador, grosseiro. Derrame é o nome. Mas não deve ser assim. Todas as práticas devocionais, elas são baseadas na moderação das funções corporais. Se o seu corpo ele estiver em boa forma, o seu serviço a Deus também estará. Caso contrário, tudo será interrompido. Então, nós temos que cuidar sim da nossa saúde para continuar o serviço a Deus. Por isso, Silachar Maharaj sempre fala, nós temos que tomar remédio quando é necessário. Tem muitos devotos que tem aquela história de natureba. Eu não tomo antibiótico porque faz mal. Eu não tomo isso porque faz mal. Eu não tomo remédio para dor porque faz mal para a minha saúde. Mas você tem que tomar sim, se você for no médico, ele indicar, e você tem que continuar a servir. Como é que você vai, por exemplo, fazer um serviço devocional se você está com uma dor intensa? Você não consegue se concentrar no serviço a Deus. Você está com febre, você tem que tomar um antitérmico, antipirético, pirético. Pirexia é febre, por isso se chama antipirético. Você tem que tomar um antipirético, antitérmico. Outro dia, Tilakaniri Ramaraj estava com febre no Zoom. Ele foi no médico, o médico deu para ele antitérmico, deu antibiótico, ele começou a tomar. E agora, no último domingo, ele já estava bem. Não tem isso de, eu não tomo remédio porque faz mal para a saúde, eu sou natureba. Isso é burrice. Não é isso que os gurus estão falando. Você tem que cuidar da sua saúde para servir Deus. Não tem que pensar que você vai viver um mês a mais sem tomar aquilo. Vai viver um mês a mais para quê? Para não servir Deus? E não está comprovado que você vai viver um mês a mais se você não tomar remédio, 2 meses, 1 ano. Nada disso. A sua vida já está estipulada quando você vai abandonar o corpo. Então nós temos que cuidar sim da saúde. Se necessário tomar remédio, sim, não importa. Mesmo que o remédio tenha algum produto animal, temos que tomar se o médico receitou para a nossa saúde.
Se você for melhorar a sua saúde para servir Deus, não importa que tenha produto animal no remédio. Isso é a consciência de um guru genuíno. Tem muita gente falando muita bobagem por aí, mas o guru genuíno, o foco é servir Deus. A nossa linha do Guru Varga, do Sri Chaitanya Saraswati Mati, é servir Deus. Não é ser natureba, não é comer orgânico, não é nada disso. Você tem que servir Deus. O foco é servir Deus. Todo o resto, como se diz, é perfumaria. Tudo é perfumaria. Você tem que ir na raiz. Você tem que ir na raiz do processo. Não ficar na superfície. Vá profundo. E o profundo é servir Deus. Continuando aqui, nós não podemos interromper a prática devocional. Por causa do seu corpo e mente, é sempre difícil manter a sinceridade no serviço devocional. Se você tiver outros objetivos ou desejos materiais, você não poderá realizar o seu serviço seguindo a orientação das Escrituras. Quando existe angústia, quando há tristeza em sua mente, se sua mente o ataca, ou se você brigou com alguém, a sua mente fica agitada. Como resultado, o seu serviço ele é perturbado. Por exemplo, você luta, você briga com alguém, e depois se recusa a distribuir a praçada. Esses são obstáculos internos. Se a sua mente estiver perturbada, se não houver a paz em sua mente, isso produzirá obstáculos ao seu serviço devocional. Nós temos que estar com a mente em paz, como diz aqui. Não podemos deixar nada perturbar nossa mente. Por quê? Como é que você vai servir com a mente perturbada? Por isso nós não podemos nos intoxicar também. Como que você vai se intoxicar e servir Deus? Você vai estar perturbado, a mente estará perturbada. Por isso também não podemos tomar estimulantes, café. Por que o café é proibido? O café não é aconselhável, nem chá com cafeína. Por que isso? Porque a cafeína é ruim para a devoção. Porque a sua mente vai estar agitada. Como que você vai servir corretamente com a mente agitada? Se alguém te incomodar, isso vai agitar a mente. Por isso nós temos que ser humildes e tolerantes. Dar honra para todos sem querer em troca. Se você tiver essas 4 qualidades, nada vai te perturbar. E aí você vai conseguir servir Deus sem perturbação da mente. A sinceridade e a firmeza no serviço, elas surgem depois que os elementos indesejáveis em nós eles são removidos. Então, a sinceridade e a firmeza, eles vão surgir quando a gente vai eliminando o que é indesejável devoção. Quanto mais você elimina os anartas, mais você vai ser sincero e mais firme na sua devoção. É um processo automático. Eles são removidos com o processo devocional. Quando esses elementos indesejáveis se tornarem leves, pequenos, você se torna mais estável em sua vida espiritual. E se você tiver muitos elementos indesejáveis, a sua vida de prática espiritual, ela diminuirá. Se você estiver muito feliz e chorar em um dia,
no dia seguinte você ficará em silêncio. Quando você gasta muito, no outro dia você tem que recuperar. É isso que Silat Armário está falando. Um dia você canta, você fica feliz. No outro dia, no dia seguinte, não. Temos que ser constantes, equânimes. Nada em excesso, porque no outro dia você vai pagar o preço pelo excesso. Temos que ser equânimes, constantes. Se for esse o caso, então você pode entender que você não é firme em sua prática devocional. Nós temos que fazer todo dia constantemente, todo dia, de forma igual. Não muito num dia e pouco no outro. Você não pratica sinceramente, nista. Aqueles que servem sinceramente, eles fazem o seu serviço de forma constante, consistente. Não é um dia fazer tudo e outro dia não fazer nada. Tem que ser todo dia constante, consistente. A nossa prática tem que ser consistente, constante, diária. Não é fazer muito no dia e no outro dia ficar descansando. Isso não é vida devocional. Silat Armário falou, não tem feriado, não tem férias, não tem aposentadoria, o serviço a Deus é eterno. Não tem isso de falar, hoje eu vou fazer muito porque amanhã eu vou me divertir. Amanhã eu vou passar o dia me divertindo. Não, isso não é sinceridade. A pessoa que dá assim, ela ainda tem muitos anartas. Ela tem muitos hábitos indesejáveis. E isso vai levar ela a fazer isso. Não, tem que ser todo dia constante. Todo dia acorda cedo, todo dia vai lá, canta a chapamala, todo dia abre o altar, todo dia oferece algo para Deus de comida, honra a praçada, vai trabalhar, almoça a praçada, volta, faz o parikama da Tulasi, escuta a live, lê o livro da lição, canta mais um pouquinho a chapamala, canta as canções, segue Ekadashi. Tem que ser constante. Não é seguir Ekadashi num, Ekadashi no outro, não. Não é vir num festival e no outro não vir. Isso não é constância. Temos que ser constantes. A prática devocional é diária e constante. Isso é importante, o Guru está falando aqui. E a sinceridade virá, e a firmeza virá na devoção. Tem um verso aqui que diz o seguinte: os princípios reguladores escritos que Raghunatha Das Goswami fez eram como linhas em uma pedra. Ele nunca vacilou em observar os princípios reguladores. Era como marcas na pedra. Linha aqui, né? A tradução está errada. É como marcas na pedra. Então, Raghunatha Das Goswami, ele seguia os princípios regulativos como aquelas marcas que tem numa pedra. As marcas da pedra nunca vão sair. São firmes, estão sempre lá. Esse era o serviço de Raghunatha Das Goswami, como marcas de uma pedra. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita 309. Srila Raghunatha Das Goswami, ele seguia todos os regulamentos prescritos. Ele recitava mantras, ele oferecia reverências, ele adorava a sua deidade, ele seguia as palavras das escrituras e ele circundava o Radha Kunda todos os dias. As suas práticas elas eram tão inquebráveis quanto as linhas, as marcas de uma pedra. E ele fazia tudo com profundo amor. Praticantes sinceros não têm muitos elementos indesejáveis
dentro deles. Aqueles que são sinceros, aqueles que praticam corretamente, não têm muitos elementos indesejáveis. Raghunatha Das Goswami, ele era firme e forte dessa forma. Os anartas, os elementos indesejáveis, eles são diminuídos pela misericórdia do Guru, como resultado da sua associação. Pode-se praticar, fazer práticas devocionais seguindo as regras prescritas. Assim como os materialistas, eles vão ao escritório todos os dias, ou os alunos vão à escola todos os dias. Da mesma forma, é necessário ser constante e regular em sua vida como praticante devocional. Qual é o seu escritório? Qual é a sua escola? Você deve ser constante na prática da vida espiritual devocional. Você deve realizar a sua vida de prática com a mesma perseverança que você demonstra quando voluntariamente você adota austeridades para alcançar algum objetivo. Um dia você ouve Harikatha, o outro dia você não ouve. Isso é característica de um devoto de classe baixa. Se você vier ouvir de vez em quando, se você vier ao templo de vez em quando, você vê o Arati de vez em quando, você não terá muito benefício com isso, mas vir às vezes é melhor do que não vir. Quanto mais você progredir em sua vida de prática espiritual, mais estável você se torna. Ser estável, nista, significa que os seus elementos indesejáveis, eles estão diminuindo. Quando você serve as deidades, é ainda mais necessário ser consistente e regulado na prática. Ser regulado e constante é muito importante para aqueles que cozinham e adoram a deidade. Você cozinha um dia e não cozinha no dia seguinte. Então, a deidade, ela tem que jejuar. Se você não consegue cozinhar sozinho, você pode pedir para alguém cozinhar ou comprar algo pronto para a deidade. É muito melhor do que não cozinhar nada. Você não obterá muito benefício através da prática negligente. Aqueles que alcançaram tal firmeza, eles gritam com todo o seu ser: meu serviço sofrerá. Eles se sentem tristes com esse pensamento. Você deve continuar o seu serviço até o último momento da sua vida. Nós vemos o mundo material que, mesmo quando uma mãe ela tem febre, ela ainda cozinha arroz para o filho.
Isso é um sintoma de amor. Então vamos parar por aqui a leitura. Então Silat Charan está falando, né? A vida devocional, ela tem que ser de forma, como aquele que trabalha no escritório, ele vai todo dia trabalhar. A pessoa que estuda, ela vai todo dia estudar, todo dia ela vai na escola. Por que a vida devocional não pode ser assim? Por que as pessoas não fazem isso com a vida devocional? Uma vez, Silat Charan Maharaj, ele foi um devoto do Brasil para a Índia. Já faz muitos e muitos anos isso. Muitos, mais de 10 anos atrás. O devoto foi para a Índia e foi conversar com Silat Charan Maharaj. E Silat Charan Maharaj falou para o devoto: quantas vezes você se reúne por semana? Na época, era o centro de pregação, lá em Pinheiros, era uma vez só por semana, somente de sábado de manhã, das 10 ao meio-dia. E aí o devoto falou para Silat Charan Maharaj: a gente se reúne uma vez por semana. E Silat Charan Maharaj falou: quantas horas? Ele falou: 2 horas. E aí Silat Charan Maharaj falou para ele: e você acha que 2 horas por semana é o suficiente? Vocês acham que uma vez por semana, 2 horas é o suficiente para servir Deus? Para se encontrar com os devotos? Você acha que é assim que funciona a vida devocional? E aí Silat Charan Maharaj falou: quantas vezes você toma banho por semana? Quantas vezes você come por semana? Quantas vezes você come, que você dorme? Quantas vezes você toma banho? Quantas vezes você escova o dente por semana? E só uma vez por semana você vai ver Deus? Isso é suficiente? Você acha que isso é suficiente para a vida devocional? Silat Charan Maharaj falou. E é o que está sendo dito aqui no livro dele. Tem que ser como quando você trabalha. Por que todo mundo vai trabalhar todo dia e a pessoa não vem todo dia no templo? Porque o trabalho material dá dinheiro, o templo não dá dinheiro. Então está todo mundo querendo algo em troca. Se cada vez que você viesse no templo, você ganhasse aí R$500, todo dia estaria cheio o templo. Não é uma questão que a pessoa fala: eu não tenho tempo, eu não posso. Não é que não pode, você não quer. Você não quer. Se tivesse dinheiro envolvido, se tivesse outra coisa envolvido, quando você vem ao templo, você viria. Mas como a pessoa não vê a fortuna espiritual que ela está ganhando, quando ela vem no templo, ela não aparece no templo. As pessoas ainda querem algo em troca. É por isso que o templo está sempre vazio. Porque todo mundo quer algo em troca, material, algo visível. A devoção, o que você ganha, o sukriti, a fortuna espiritual de vir ao templo, não é visto por ninguém. A gente não consegue ver quando você vem num festival. Ontem foi o festival de Namacharya Silaharisa Sakura. O próprio Mahaprabhu falou: aquele que escutar, aquele que for no festival, já veio, ou for nos festivais, ele vai ter um grande avanço espiritual. Ele vai tirar os obstáculos da vida espiritual. E quantas pessoas tinham no festival ontem? Ninguém. Por quê? Porque não tinha dinheiro envolvido. Se eu tivesse colocado um anúncio no templo de São Paulo, no grupo: quem vier no templo, no festival de Namacharya Silaharisa Sakura, vai ganhar R$10.000. Vou fazer um pix de R$10.000. Estaria cheio. Então as pessoas, elas não compreendem que a vida devocional tem que ser constante e não de vez em quando. E não tem que querer nada em troca.
No trabalho todo mundo vai todo dia, doente ou não doente, com chuva ou com sol, com frio ou com calor, na escola também, mas o templo não, a vida devocional não. Nós temos que ter obrigações, como diz aqui, levar a sério a vida devocional, isso é muito importante. Se você quer um avanço espiritual, você tem que levar a sério a tua vida devocional. Senão você não vai ter o avanço correto. O Guru fala, sempre Silatya Maharaj está falando, Shila Govinda Maharaj falou muito, todos eles do Guru Varga falam, mas ninguém segue, porque nós não compreendemos que o Guru é a verdade. O que o Guru fala é verdadeiro, todo o resto é falso. Todo o resto é ilusório. O que teu pai fala, o que tua mãe fala, teu marido fala, o que a tua esposa fala, o que teu chefe fala, o que o psicólogo fala, é tudo falso. A única coisa verdadeira, real, é o que o guru genuíno fala. Mas também tem muitos gurus falsos por aí. Nós temos que tomar cuidado. O guru genuíno, outro dia nós demos uma aula sobre isso, Silatya Maharaj falou. O guru genuíno é aquele que tem condição de te levar para você ter amor puro por Deus. Como disse hoje aqui, Raghunatha Das Goswami, ele seguia regras e regulamentos. Como uma pedra que tem aquelas marcas na pedra, aquilo lá não sai. Raghunatha Das Goswami seguia regras e regulamentos. Todo dia fazia o processo certo, sem quebrar princípios. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E aí eu olho quem comentou ou curtiu aqui pelo Facebook. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindaram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Gori Charana Vanda. Rahote Vinana Garishkapura. Jai Gosai Jara Munitarada. Sabara Pada Renu Mora Panchagra. Tandra Charana Siddhi Bhakta Saneva. Janame Janame Mora E Abhilash. Jai Gosai Jai Braje Koila Vasa. Radha Krishna Nityananda
Nitya Lila Kolila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pale Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Nartamadasa Hari Nama Sankirtana Kohe Nartamadasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gora Hari Jaya Satinandana Gora Hari Gora 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 Hari Gora 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 Hari Jaya Satinandana Gora Hari Jaya Satinandana Gora Hari Hare Hare Gora Hari Hare Hare Gora Hari Jaya Satinandana Gora Hari Jaya Satinandana Gora Hari Doyanitai Doya Gora 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 Nita Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo Nita Gora Haribo 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 Nita Gora Haribo 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 Haribo. Vamos ver quem comentou ou curtiu aqui pelo Facebook. Nós temos conosco aqui a Malini Devidasi, o Lila Sundar Prabhu também conosco aqui participando, Arjuna Krishna Prabhu, a Cris também conosco hoje e Saravanan Gavarri também conosco aqui. Agradeço a presença de todos, quem comentou, quem curtiu e quem também não comentou nem curtiu também agradeço a presença e quem está no canal do YouTube também. Então, bom dia a todos, Dandavati Pranam, até o programa da noite às 19 horas,
com a leitura das aulas de Srilacharya Maharaj.